Nós vamos continuar a dar as catequeses do primeiro bloco, que tem o tema geral, quem são os santos anjos, e hoje nós vamos ver o final da prova dos anjos. Nas últimas semanas nós vimos e refletimos no grito de Lúcifer, não te servirei, e na semana passada o brado de São Miguel, quem é como Deus, e a catequese de hoje chama-se A sua cauda varreu terça parte das estrelas do céu. E nós vamos ler a passagem do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 4. Apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda varreu a terça parte das estrelas e lançou-as sobre a terra. Deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, preparando-se-lhe para lhe devorar o filho logo que ele nascesse. E este grande sinal que São João contemplou e que descreveu no livro do Apocalipse está ligado com o combate entre São Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. E neste segundo sinal nós podemos compreender 4 coisas. A primeira é a corrupção, a degradação de Lúcifer. Lembrem-se que a palavra Lúcifer significa portador da luz. Podemos imaginar um candelabro e por cima a luz. Portanto, este anjo foi o primeiro que saiu das mãos de Deus e ele tinha a máxima medida criada a nível da inteligência e da compreensão dos planos de Deus, e ele, melhor do que ninguém, compreendia com toda a profundidade a vontade divina. E ele, apesar desta grande medida, com a sua perversão de portador da luz, ele transformou-se neste grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Portanto, estas 7 cabeças coroadas significa que foi este anjo que concebeu com a sua inteligência os 7 pecados capitais, que estão aqui representados nas 7 cabeças coroadas, e com estes 7 pecados capitais ele vai atacar o ser humano. Outra coisa que nós podemos compreender é a sedução que ele operou nos outros anjos. Portanto, entre cada 3 anjos, um foi seduzido por Lúcifer. Portanto, deixaram-se arrastar pelos argumentos de Lúcifer, deixaram-se enganar pela sua lógica e pela falsa promessa de alcançarem a perfeição sobrenatural sem precisar de Deus. Portanto, esta sedução está representada, a sua cauda varreu terça parte das estrelas. Outro ponto, a luta encarniçada contra tudo que Deus ama. Após a prova dos anjos, Deus criou todo o universo material e, por último, o homem à sua imagem e semelhança. Tanto a criação material como o ser humano era um espelho admirável de todas as perfeições divinas.
E Lúcifer orientou os seus seguidores, aquela terça parte dos anjos que o seguiram, num único objetivo. Já que nós não podemos atingir Deus diretamente, podemos, por ódio a Deus, destruir tudo aquilo que Deus ama e tudo aquilo que reflete Deus na sua perfeição. E este ódio contra a criação e contra o ser humano está representado. A sua cauda varreu a terça parte das estrelas e lançou-as sobre a terra. Portanto, logo que eles caíram do céu, a sua atenção dirigiu-se para aquilo que Deus estava a criar, quer dizer, todo o universo material e o ser humano. E uma última coisa que nós podemos compreender neste segundo sinal grandioso que apareceu no céu é a luta também raivosa contra a encarnação do Filho de Deus e a sua obra redentora. Portanto, aqui está incluída toda a dimensão mariana como consequência da encarnação do Verbo. Portanto, ele queria realmente impedir, e nós já vimos isto numa outra catequese, ele queria impedir o mistério da encarnação e por isso ele atacou em primeiro lugar Eva. Mas este ódio contra o mistério da encarnação e contra aquela que iria dar à luz o Filho de Deus feito homem, portanto, está representado e o dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz o filho. Portanto, e toda a luta que o demónio fez contra Jesus, que está claramente descrita nos evangelhos, está aqui representando pelo desejo que o dragão tinha de devorar o filho da mulher logo que ele nascesse. Portanto, significa que queria contaminar o Filho de Deus com o pecado. Portanto, o dragão arrasta com a sua causa uma terça parte dos anjos. Como mais uma vez eu vos digo, entre cada 3, 1 caiu. Portanto, para salvaguardarem a sua honra e posição, portanto, os anjos dos coros superiores encheram-se mais de soberba, mais de orgulho que os anjos dos coros inferiores. Portanto, vemos que dentro desta terça parte, o seu pecado de orgulho foi maior naqueles anjos que estavam nos coros superiores, mas também houve pecado de orgulho nos coros inferiores. Portanto, este pecado de orgulho nasceu por opção livre. Portanto, lembrem-se que na prova dos anjos, eles não foram tentados. Cada um deixou-se seduzir pelos argumentos de Lúcifer e cada um realmente tomou livremente a sua posição. Portanto, eles tomaram a sua opção livre frente àquilo que Deus lhes revelou. Portanto, lembrem-se que os anjos não foram tentados, nem tinham qualquer inclinação para o mal. Nós, seres humanos, nascemos numa natureza inclinada para o mal, que é a concupiscência. A concupiscência é esta inclinação que nós temos para o mal. Portanto, nascemos com uma natureza quebrada. E claro que pelo batismo, a graça divina, a vida sobrenatural vem em nós para nos ajudar a endireitar o que está torto.
Mas nos anjos, realmente não houve nenhuma inclinação para o mal, não foram tentados, mas diante daquilo que Deus lhes revelou, da sua vontade, dos seus planos, eles tomaram uma opção livre. Portanto, nós vemos que, devido a Lúcifer ter a máxima capacidade natural, a máxima medida na sua compreensão dos planos de Deus e da vontade de Deus, ele, mais do que ninguém, lançou-se no pecado com maior ímpeto que os outros. E por isso ele ultrapassou em todos na maldade. E por isso podemos dizer que o pecado do primeiro anjo foi ocasião para os outros também pecar, embora ele não os tenha forçado. Mas ele, pelos argumentos, conseguiu convencê-los, persuadi-los, mas não fez nenhuma coação contra eles. O indício que temos disto, que todos os demónios estão sujeitos a Lúcifer, está claramente dito por Nosso Senhor no Evangelho, quando fala aos da esquerda no juízo final: afastai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, os anjos do diabo o têm como seu chefe. E isto é assim porque na ordem da justiça divina está disposto que, se alguém consente na culpa por sugestão de outrem, fica no castigo sujeito ao seu poder. Como diz São Pedro, cada qual é escravo de quem triunfou sobre ele. Portanto, vemos que realmente os seus sequazes, aquela terça parte dos anjos que se deixaram seduzir por Lúcifer, então no castigo estão sujeitos a ele. Portanto, só para vocês compreenderem isto, um soberbo, em igualdade de circunstâncias, ele prefere submeter a um superior e não a um inferior. Mas se do inferior o soberbo consegue alguma vantagem, alguma honra que o superior não lhe pode dar, então ele prefere sujeitar-se ao inferior que ao superior. Ou outras palavras, o soberbo, o que pegou por orgulho, realmente ele preferia estar sujeito a Deus, porque Deus realmente é a fonte. Mas como ele rejeitou de Deus, então não pode esperar nada do Senhor, porque ele fechou o seu coração a toda a graça que o Senhor lhe podia dar. Portanto, ele sabe que do seu superior, do seu Criador, ele não pode receber nada. Então, um demónio prefere sujeitar-se a uma criatura, que é Lúcifer, porque dele ele espera alguma honra, alguma vantagem, alguma coisa. Apesar de Lúcifer ser o pai da mentira, prometeu, mas não receberam nada, pelo contrário, ficaram de mãos vazias. Mas vemos no castigo, todos os demónios ficaram sujeitos a Lúcifer. E, portanto, tal sujeição ao primeiro rebelde também não foi uma novidade, porque na hierarquia angélica ele também já estava acima de todos. Portanto, em ordem na natureza, todos os anjos lhe estavam subordinados, porque ele era o primeiro que saiu das mãos de Deus. Portanto,
na hierarquia satânica, portanto, todos os demónios estão sujeitos a Lúcifer e realmente eles aceitam esta sujeição porque a justiça de Deus lhe impõe, mas também eles aceitam por eles próprios, já que Lúcifer era o primeiro de todos. E então nós podemos fazer uma pergunta: o pecado dos anjos. Diz-nos Santo Agostinho, Deus não fez distinção entre os anjos antes da aversão de uns e a conversão de outros, mas todos foram criados em estado de graça e todos mereceram esta graça no primeiro instante. Só que alguns, uma terça parte, puseram imediatamente obstáculo à sua bem-aventurança. O que é que quer dizer isto? Puseram obstáculo à sua bem-aventurança. Rejeitaram livremente aquela perfeição sobrenatural que Deus lhes oferecia. Portanto, só que alguns puseram imediatamente obstáculo à sua bem-aventurança, anulando deste modo o mérito procedente. Portanto, a graça que eles receberam no início, eles anularam ao pecarem e rejeitarem a perfeição sobrenatural. E qual foi a consequência disto? A consequência disto foi que eles ficaram privados da graça de Deus. Portanto, mais uma vez eu vos digo aquilo que eu já vos disse e que vocês já sabem: os anjos que não estão ligados, são puros espíritos e não estão ligados à matéria, eles só podem pecar de duas maneiras: por soberba e por inveja. Os anjos não podem pecar por gula, porque eles não têm corpo. Não podem pecar por luxúria, eles não têm corpo. Portanto, vocês vejam, eles não podem pecar por cobiça, porque eles não estão ligados aos bens materiais, nem pela avareza. Eles não estão ligados, eles não têm corpo. Portanto, os anjos que são puros espíritos só podiam pecar por soberba e inveja. Portanto, os anjos só podem afeiçoar-se aos bens espirituais que são próprios da sua natureza, e nisto não há pecado, a não ser que tal afeição seja contrária ao mandamento divino. Portanto, diz-nos São Tomás de Aquino que Deus, como Criador, manifestou a sua vontade, os seus desígnios, os seus planos, e eles, ofuscados pela perfeição que tinham, eles preferiram a sua perfeição que a vontade de Deus. E aqui há soberba. Portanto, fazendo uma comparação, Deus deu-nos talentos, Deus deu-nos dons naturais e sobrenaturais. Portanto, reconhecer os bens que Deus nos deu e agradecê-los, aqui não tem pecado nenhum. Mas quando, por exemplo, para ganhar os bens deste mundo, dedicamos trabalho e não há mais tempo para Deus, aqui está o pecado. Preferimos as coisas deste mundo ao Criador. Portanto, nós vemos os anjos realmente ofuscados por aquilo que Deus lhe deu, aos dons que eles tinham. Realmente eles preferiram estes dons que eles já tinham do que
a perfeição sobrenatural que Deus lhes oferecia. Portanto, vemos que Lúcifer, realmente, ao rejeitar o dom que Deus lhes dava, ele, na sua soberba, realmente desejou: eu alcançarei o alto dos céus sem precisar de Deus, porei o meu trono acima das estrelas do céu e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, Lúcifer desejou, pretendeu alguma coisa que não lhe era possível nem tinha direito. Portanto, quis assemelhar-se ao Altíssimo em coisas que ele não está apto. Como, por exemplo, só Deus pode criar, só Deus do nada pode fazer tudo. Por mais poderoso que seja um anjo, não pode. Portanto, nós vemos aqui a soberba. Portanto, os Lúcifer e os seus sequazes, os seus seguidores, puseram o seu fim último no seu próprio eu, nas suas capacidades. E por isso desviaram-se do seu verdadeiro fim, que é a bem-aventurança que Deus lhe oferecia gratuitamente. Portanto, vemos eles realmente desejaram uma coisa que não lhes era próprio e, ao mesmo tempo, puseram em si próprios o seu fim. Eu sou eu, não preciso de Deus nem mais nada. Portanto, isto concorda com aquilo que disse Santo Anselmo: apeteceu ao demónio aquilo mesmo que teria se tivesse perseverado. Portanto, ele quis obter a bem-aventurança final por sua própria virtude, coisa que é própria de Deus. E como consequência deste desejo pervertido, também quis ter domínio sobre as demais coisas. Portanto, nós vemos aqui a essência do pecado da soberba. Mas o pecado da soberba tem muitas nuances. É como nuances significa facetas. É como um diamante que tem muitas faces. Então, vemos que, por orgulho, eles cometeram diversos pecados. Por exemplo, cometeram o pecado de omissão quando não cumpriram o mandamento de Deus. Cometeram o pecado de infidelidade quando recusaram a fazer atos de fé na maneira como Deus queria conduzir os acontecimentos. Cometeram o pecado de desespero ao renunciarem a obterem a glória por dom gratuito de Deus. Portanto, ao renunciarem à obtenção da glória que estava muito acima da sua força natural, fizeram um pecado contra a caridade, odiando Deus e ao próximo. Também o pecado de imprudência. Portanto, não fizeram o esforço suficiente para alcançar o bem que Deus lhes prometia e, ao mesmo tempo, destruíram nas suas inteligências a finalidade para a qual foram criados. O pecado de injustiça. Os mais fortes utilizaram a força dos seus argumentos para seduzir os anjos dos coros inferiores. E também o pecado de intemperança. Pecaram por orgulho sem medida. Isto é só alguns aspectos, mas todas estas faltas têm como origem o orgulho.
E o outro pecado é o pecado da inveja. Portanto, na prova dos anjos foi-lhes revelado que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, havia de se fazer homem. Portanto, vemos que aqueles anjos que já estavam soberbos viram com maus olhos o bem que Deus queria dar aos homens. Portanto, Deus queria servir-se dos homens para a sua glória, mesmo contra a vontade dos anjos rebeldes. Portanto, este ver com maus olhos o bem que Deus queria dar ao homem, isto é inveja. Portanto, se considerarmos a razão porque é que os anjos pecaram, tinham mais motivo para o fazerem, os anjos dos coros superiores, do que os anjos dos coros inferiores. E porquê? Porque todos os anjos teriam que adorar e servir Deus feito homem. Portanto, o rebaixamento que os anjos dos coros inferiores tinham que fazer era muito maior do que os anjos dos coros inferiores. Portanto, era mais difícil reconhecer como seu Senhor e sua cabeça o Deus feito homem, os anjos dos coros de cima, que os anjos dos coros inferiores. E as duas consequências necessárias do mistério da encarnação é servir de guarda do homem, porque Deus está presente nele, e aceitar a mulher-mãe, trono do Verbo humanado, como sua rainha. Portanto, realmente a humilhação e o rebaixamento dos anjos dos coros superiores era muito maior do que os anjos dos outros coros. Por isso a revolta começou pelo primeiro dos anjos, pelo anjo mais sublime, e depois foi descendo, 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 até atingir os anjos do nono coro. Portanto, vemos que eles pecaram por estes dois pecados. E digo-vos que é verdade, nós nunca nos assemelhamos tanto ao demónio quando estamos soberbos e quando caímos no pecado da inveja. E a condenação eterna dos anjos rebeldes termina nesta narrativa do Apocalipse. Houve uma grande batalha no céu, Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão batalhou com os seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Portanto, isto significa a sua condenação eterna. Não se encontrará mais um lugar para eles no céu. Portanto, para sempre, eles perderam a casa do Pai. E é interessante, e eu vou-vos ler porque eu acho muito expressivo o texto que o padre Fortea fala na Suma Demoníaca, o que foi a queda dos anjos. Portanto, ele diz-nos o seguinte: quando a batalha acabou, os anjos fiéis foram admitidos à presença divina e Deus permitiu aos demónios se afastarem e eles foram abandonados à situação de prostração moral em que cada um se situara. Realmente, cada demónio, onde ele estiver, leva dentro de si
o seu próprio inferno. Portanto, o demónio fica irremissivelmente ligado ao que escolheu. Significa sem possibilidade de retorno, ligado àquilo que escolheu. Desde que Deus decide não mais insistir. Chega um momento em que Deus decide não enviar mais graças de arrependimento, pois cada uma delas só pode ser superada, só pode ser vencida, cimentando-se mais no ódio. E chega um momento em que Deus compreende que enviar mais graças só serve para o demónio reforçar aquilo que a sua vontade escolheu. Chega um momento em que Deus, amor, deixa que o seu filho siga o caminho dele, deixa que o demónio siga a vida dele à parte. Eu não sei se vocês conseguiram compreender estas palavras. Que terrível é quando Deus decide, porque sabe perfeitamente que é inútil enviar mais graças de arrependimento. Porque quanto mais graças, quanto mais Deus apela ao arrependimento, mais o demónio se afirma no seu ódio. Que terrível é quando Deus desiste de uma criatura. Senhor, tem compaixão de nós que somos pobres pecadores. Quando Deus realmente desiste, quando chega o momento que Deus compreende que enviar mais graças só serve para que o demónio reforce mais aquilo que a sua vontade escolheu. Chega um momento em que o Deus de amor deixa que o seu filho siga o caminho dele, deixa que o demónio siga a vida dele à parte. E a solidão interior em que se encontrará pelos séculos dos séculos, os ciúmes de compreender que os fiéis gozam da visão de um ser infinito, levam-no a censurar o seu pecado uma e outra vez. Odeia-se a si mesmo, odeia a Deus e odeia os que lhe deram razões para se afastar. Que inferno têm os demónios dentro deles. Eles estão num profundo vazio. Vocês imaginem uma conta de bancária sem dinheiro. Um vazio total. E neste vazio eles sentem uma enorme solidão. E este estado não se altera nunca. E eles têm um grande ciúme, porque eles sabem que os anjos fiéis estão agora a gozar daquela visão de Deus que eles perderam por sua culpa. E eles têm consciência disto todo momento, todo momento, todo momento. É um remorso que lhe rói, que nunca para. E é isto que leva o demónio a censurar, a criticar, a maldizer o seu pecado permanentemente. E por isso cada demónio odeia a si mesmo, porque o seu estado é um estado de falência, é um vazio, é uma solidão que não tem explicação. Ele odeia-se a si mesmo do estado em que vive, odeia Deus, porque Deus deu-lhe aquilo que ele optou. Já que queres ir embora, vai. Deus desistiu da sua criatura.
e também cada demónio odeia os outros demónios que lhe deram razões para ele se afastar de Deus. Fui eu que optei, mas tu me seduziste. Então nós vemos que entre os demónios há um ódio permanente. Vocês pensam que os demónios são unidos? Não. Eles só são unidos numa coisa, é para fazer o mal. Mas entre eles só se sabem odiar. Não há nada que lhe possa dar uma alegria. Não há. Até mesmo quando a gente peca, pensam que isto dá alegria ao demónio, não dá. Aumenta o seu sofrimento. Aumenta o seu vazio. É verdade. E nós podemos compreender este vazio, por exemplo. Vocês vejam se isto não é verdade. Quando realmente numa família, por qualquer motivo, há uma arenga. E normalmente quando há uma arenga, entra sempre o orgulho. Eu é que tenho razão, eu é que sei, eu é que faço, eu é que... sempre. E o outro não quer ficar atrás. Quando termina a briga, o que é que a gente sente? Uma tristeza, uma falta de paz. Realmente, mas porquê é que eu disse isto? Mas porquê é que eu fiz aquilo? Agora vocês podem imaginar, nós que temos uma inteligência de galinha, imaginem os anjos. Realmente é um tormento que a gente não consegue imaginar. Portanto, podemos intuir este vazio, embora não conseguimos ter uma ideia do inferno que cada demónio leva dentro de si. Quando, por exemplo, cometemos um pecado de avareza, um pecado de luxúria ou de gula, sempre antes de pecar, tudo parece muito bonito e que vai nos dar uma enorme satisfação. Sempre. Quando passa um momento, deixa um vazio, pois não nos deu a alegria que esperava e tudo passou rapidamente. Depois, esse vazio provoca uma grande tristeza por termos perdido a graça divina, a presença de Deus, e nós sabemos que só Deus é capaz de encher o nosso coração. É verdade. Acreditem que isto é verdade. Isto é verdade. E realmente o demónio é mentiroso até ao fim. É mentiroso e ladrão. É mentiroso porque nos promete uma coisa que não nos pode dar. É ladrão porque nos rouba o bem que nós temos. Para quê? Para nos deixar no vazio que ele é. Para ficarmos semelhante a ele. Por isso, eu gostaria de terminar esta catequese, que eu penso que vocês podem ter compreendido uma nesquinha. Eu gostaria de terminar com uma oração do santo da Suíça, São Nicolau de Flux. E vocês, no vosso coração, podem repetir esta oração lentamente. Ó meu Deus e meu Senhor, afastai de mim tudo o que me afasta de vós. Ó meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de vós.
ó meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e concedei-me a graça de somente vos possuir. Amém.